O casamento foi perfeito sem você, minha nora disse, esfregando as fotos da festa luxuosa na minha cara. Ela ria, certa de que tinha me humilhado. Apenas dei um sorriso gelado. 7 dias depois, ela voltou rastejando, implorando por dinheiro para pagar as dívidas. Deslizei um único envelope pela mesa. Agora você vai começar a me respeitar, sussurrei. Meu nome é Eunice Barbalho Fontes e tenho 66 anos. Aprendi a bordar com a minha avó no interior da Bahia quando tinha 9 anos. Ela se chamava Dona Zélia, mulher de mãos grossas e voz mansa, e ela dizia que bordar era conversar com o tecido. Eu era menina e ouvia aquilo como quem ouve canção de ninar. Só mais tarde entendi que ela estava me ensinando a viver. Vim para São Paulo com 18 anos. Uma mala pequena, o estojo de agulhas da minha avó enrolado numa blusa dentro da mala e a cabeça cheia de São Paulo, como se São Paulo fosse uma promessa. E foi, do jeito que promessas são. Exigente, fria nos primeiros anos, generosa muito depois. Criei 2 filhos quase sozinha. O divórcio veio quando Renato tinha 21 anos e Gustavo tinha 18. Então não eram mais crianças, mas também não tinham terminado de ser filhos. O pai foi embora e deixou o nome dele numa dívida que levei 4 anos para quitar. Não vou mentir sobre a minha vida dizendo que foi fácil. Não foi. Mas também não foi o tipo de difícil que quebra. Foi o tipo que endurece a parte certa. Eu não precisava de holofote. Nunca precisei. Precisava de trabalho sério, de remuneração justa e de liberdade para criar. E então comecei a costurar. O Filô Atelier virou, ao longo desses 16 anos, uma das marcas nupciais mais reconhecidas. Os vestidos aparecem em revistas, em editoriais, nas redes sociais com quase 300 mil seguidores. Cada um criado aqui, na mesa da minha sala na Vila Madalena, num apartamento de 70 metros quadrados com vista para o telhado do vizinho. E ninguém na família do meu filho sabia disso. Renato cresceu me vendo bordar. Cresceu vendo a mãe com bastidor e agulha. Na cabeça dele, e eu sei disso porque nunca tentei corrigir, eu era artesã. Quando Renato tinha 35 anos, me apresentou Débora. Trouxe para jantar num sábado de março, ela de roupa nova, sorriso calculado, olhos que vasculhavam o apartamento em menos de 30 segundos. Sentamos à mesa. Ela elogiou a comida com uma eficiência que não tinha calor. Perguntou o que eu fazia. Eu disse que era artesã. Ela disse, que bonito, com aquela inflexão específica de quem está guardando o que pena por educação. Renato não disse nada. Não corrigiu. Deixou passar. Eu fui guardando. Guardo tudo desde os 9 anos. Minha avó dizia que quem não guarda o que faz não pode provar que fez. Não é desconfiança. É precaução de quem sabe que o mundo tem pouca memória para o trabalho que não aparece. Os 2 anos de namoro foram de afastamento crescente. Débora não gostava de vir à Vila Madalena porque era, nas palavras dela ditas numa tarde, que ela não sabia que eu ouvia da cozinha, longe de tudo que importa. Renato ligava cada vez menos. Aparecia quando precisava de alguma coisa. A última vez antes do casamento que pediu dinheiro foi para quitar uma dívida no cartão de crédito, R$ 6.000, que ele chamou de imprevisto no escritório. Eu transferi. Era meu filho. Ainda acreditava que a distância era fase, que a Débora era insegurança nova que passaria, que o casamento, quando viesse, nos aproximaria. Não recebi convite. Soube pelo Instagram. Uma sexta-feira à noite, rolando o feed antes de apagar a luz, a foto apareceu sem aviso nenhum. Renato de roupa escura, sorrindo com aquele sorriso que ele reserva para a foto. Débora de vestido branco, flores por todo lado, uma decoração que eu estimei mentalmente em R$ 40.000 no mínimo. A legenda dizia, o dia mais feliz da nossa vida. Gratidão a todos que fizeram parte. Todos que fizeram parte. Fiquei olhando para a foto por um tempo que não sei precisar. Não eram segundos. Eram aqueles momentos em que a mente faz várias coisas ao mesmo tempo. Registra, cataloga, avalia, decide como vai reagir ao que está registrando. Coloquei o celular na mesinha de cabeceira, apaguei a luz e fiquei de olhos abertos no escuro por um tempo. Não chorei. Já havia chorado esse filho em outras noites, por outras ausências, e aprendi que choro na hora errada gasta energia que a gente vai precisar depois. De manhã cedo, o celular tocou. Era Gustavo, do Recife, e pela voz eu soube imediatamente que ele havia visto o Instagram.
Gustavo é diferente do Renato. Onde Renato é calculado, Gustavo é direto. Onde Renato sorri e se omite, Gustavo fala e às vezes diz mais do que deveria. A voz dele estava tensa com aquela contenção de quem está segurando raiva para entender antes de explodir. Disse: "Mãe, o que foi isso?" Contei o que sabia, que era quase nada. Ele ficou em silêncio e depois disse com uma clareza que me surpreendeu: "Vou ligar pro Renato agora." Disse: "Não, ainda não é a hora." Ele obedeceu contrariado, com aquele silêncio de filho que discorda, mas respeita. Desliguei e fiquei parada na cozinha olhando para a chaleira. 2 filhos, 2 jeitos de amar. Um que nunca perguntou nada, outro que ligou antes do café. Mais tarde, Renato me ligou. Disse que havia tentado me avisar antes, que o casamento havia sido íntimo, que Débora havia preferido apenas os mais próximos, que ele sabia que eu ia entender porque eu sempre entendia tudo. Disse isso com aquela voz de filho acostumado a que a mãe entenda sempre. Eu disse que entendia. Perguntei se estavam bem. Ele disse que sim. Desliguei. Liguei para a Soraya. Soraya Drummond tem 63 anos e é a minha amiga mais antiga. Nos conhecemos num cortiço em Santo André há quase 40 anos, quando as duas éramos jovens, sem dinheiro, tentando construir alguma coisa em São Paulo. Ela virou professora de português e se aposentou há 6 anos. Tem memória de elefante e lealdade de cachorrada, no bom sentido. É o tipo de pessoa que atende no segundo toque quando você liga, que ouve tudo antes de opinar, e quando opina fala sem rodeio. Atendeu no segundo toque como sempre. Contei. Ela ficou em silêncio por 3 segundos. Então disse, com aquela voz plana dela de quando está com raiva, mas está segurando: "Eunice, você bordou o vestido dela." Fiquei quieta. "Você bordou o vestido dela e ela não te convidou para o casamento. Você sabe o que isso significa?" Eu disse que sabia. "O que você vai fazer?" Eu disse: "Ainda não sei, mas vou guardar tudo. Espera, porque fica muito pior essa história. E o que vem a seguir eu ainda não sabia. Mas ia descobrir 7 dias depois, numa quarta-feira de manhã, quando os 2 apareceram na minha porta. Eram 10h30 da manhã quando a campainha tocou. Abri a porta e vi Renato de expressão desconfortável. Aquela expressão de quando ele era criança e havia feito algo errado e vinha me contar. E Débora segurando uma pasta fina com o ar de quem veio cumprir uma tarefa que planejou com antecedência. Deixei entrar. Ofereci café. Débora disse que não precisava. Sentamos na sala. Débora abriu a pasta e tirou um conjunto de fotos do casamento, impressas em papel fotográfico, grandes, com aquela qualidade de fotógrafo profissional caro. Colocou na mesa entre nós, com um gesto que eu só consigo descrever como uma deposição, como quem apresenta um relatório, como quem está demonstrando algo. Disse com um sorriso que não chegava nos olhos: "Queria que a senhora visse como ficou. O casamento foi perfeito." Pausa calculada. "Perfeito sem você." Renato olhou para o lado, para o canto da sala, para qualquer lugar que não fosse eu. Eu olhei para as fotos. Eram fotos lindas. Não vou mentir sobre isso. Decoração impecável, flores brancas por todo lado, iluminação que transformava o espaço num editorial de revista. Débora no vestido branco, sorriso genuíno pela primeira vez desde que eu a conhecia, olhando para o Renato. E no vestido, na gola e no véu, o bordado. Reconheci no primeiro segundo. Era o motivo jasmim entrelaçado. A variação 3 da coleção de 2022 do Filô Atelier. Eu o havia criado numa tarde de março, no bastidor grande, enquanto ouvia a rádio. Havia sido criado para a peça amostra da coleção, bordado com linha de seda natural e miçangas minúsculas de cristal nos pontos de confluência. Cada confluência tinha um padrão específico que eu havia desenvolvido ao longo de 2 meses. O detalhe de miçanga era meu, não era padrão do Filô. Era a adaptação que eu havia proposto, e a Filomena havia aprovado naquele ano específico. Eu o reconheci porque era meu. Débora continuou falando, empilhando as humilhações com a eficiência de quem ensaiou. Disse que a festa havia sido exatamente o que eles queriam. Disse que a presença de certas pessoas teria mudado o ambiente.
Disse que ela e o Renato haviam construído algo sofisticado e que nem todo mundo se encaixava em todo o espaço. Ouvi tudo. Quando ela terminou, eu sorri. Não o sorriso que ela esperava. Não o sorriso de quem engoliu. O sorriso de quem acabou de receber a última peça de uma informação que já estava quase completa. Disse: "Que lindo, Débora. Obrigada por trazer as fotos." Eles saíram achando que havia sido fácil. Naquela tarde, com as fotos ainda na mesa da sala, liguei para a Filomena. E foi aí que tudo mudou. Antes de eu te contar o que fiz naquela tarde depois que eles saíram, eu preciso te perguntar uma coisa. O que você teria feito? Teria engolido? Teria confrontado na hora? Ou teria feito o que eu fiz? Me conta nos comentários. Porque o que aconteceu a seguir vai depender muito de como você pensa. E aí você vai entender por que eu agi do jeito que agi. Filomena atendeu na primeira chamada. Pelo tom de voz, eu soube imediatamente que não era ligação de rotina. Havia um silêncio diferente do outro lado. Aquele silêncio de quem está ouvindo com toda a atenção disponível. Contei tudo sem me interromper. O casamento pelo Instagram, a visita das fotos, a frase de Débora e o bordado. Quando falei no bordado, Filomena ficou quieta por um segundo que pareceu mais longo do que era. Então disse: "Eunice, o vestido dela é nosso." Eu disse que sabia. Ela disse: "O bordado do vestido é seu. Registrado, com número de certificado e data de criação. Coleção de 2022. Motivo jasmim entrelaçado, variação 3. Fez uma pausa. Eu reconheci nas fotos do Instagram assim que vi. Então ela disse: "Espera, preciso verificar como aquela peça saiu daqui." Me ligou 2 horas depois. A voz dela estava diferente, mais séria, com aquela camada de uma pessoa que entendeu uma coisa que não queria ter entendido. Disse que o vestido era uma peça amostra da coleção de 2022 que havia sido retirada de exposição e colocada numa lista interna de peças para destinação institucional. Era um processo administrativo que estava pendente de aprovação e que, por isso, a peça não constava no estoque ativo de vendas. Ela mesma não havia percebido o sumiço porque a peça não estava no sistema de saída regular. O que havia acontecido era que Débora, com sua formação em moda e seus contatos no setor nupcial paulistano, tinha ficado sabendo da existência dessa lista interna por meio de alguém do meio. Havia ido buscar a peça antes de qualquer formalização de destinação. Havia adquirido por valor simbólico, sem nota fiscal, sem autorização formal do ateliê. Filomena ficou em silêncio por um momento. Então disse: "Ela sabia que era do Filô. Queria exatamente esse bordado. Só não sabia quem o havia criado." Essa frase ficou comigo. Débora havia escolhido aquele vestido porque reconhecia a marca, porque conhecia o universo nupcial de São Paulo, porque sabia o que o Filô significava nesse universo e queria aquilo no dia mais importante da própria vida. Havia usado o meu trabalho no casamento do qual me excluiu, admirando o que era meu sem saber que era meu, e por isso sem sentir nenhum constrangimento, sem perceber nenhuma ironia. A ironia era tão precisa que parecia construída por alguém que sabia muito mais do que eu. Filomena disse então uma coisa que eu não esperava. "Eunice, ainda nessa ligação, quero te propor uma coisa. Quero assinar um aditivo ao nosso contrato, suspendendo a cláusula de confidencialidade, para quando e se você decidir que é hora de revelar o seu nome. A decisão é sua, mas o caminho precisa estar aberto." Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então disse que sim. O aditivo foi assinado na semana seguinte, sem pressa, sem anúncio. Guardei a cópia na mesma pasta de sempre. Depois disse: "Você sabe o que o contrato diz sobre uso não autorizado de criações registradas?" Eu sabia de cor. Desde a primeira renovação, em 2014, cada motivo autoral havia sido registrado individualmente em cartório. O registro era retroativo às criações desde 2008. O bordado motivo jasmim, entrelaçado, em todas as suas variações, tinha certificado de autoria com meu nome, com data de criação original, com identificação de todas as adaptações subsequentes. O Filô tinha licença exclusiva de uso mediante pagamento de royalties por peça. Qualquer uso fora dessa estrutura, por qualquer terceiro,
sem autorização das duas partes signatárias, configurava uso indevido de obra autoral protegida. O vestido no casamento de Débora, fotografado, publicado e elogiado 16 vezes nas redes sociais dela nos 7 dias seguintes, era prova fotográfica de uso não autorizado de obra minha. Liguei para a Soraya e pedi que fosse até minha casa naquela tarde. Chegou com biscoito de polvilho e aquela expressão de quem já sabe que vai ser noite longa. Sentamos na mesa da sala com o computador aberto, as fotos do Instagram de Débora na tela. E começamos. Soraya tem a precisão de professora de português e a metodologia de quem passou 30 anos corrigindo redação de vestibular. Ela foi documentando cada publicação com o vestido. Data, horário de postagem, número de curtidas, número de comentários, legenda completa copiada. Eram 16 publicações em 7 dias desde o casamento, algumas com centenas de comentários elogiando especificamente o bordado. Tinha comentário de estudante de moda. Tinha comentário de outras noivas perguntando onde havia comprado. Tinha um comentário de uma jornalista de uma revista de casamento dizendo que aquele bordado era o mais bonito que vi em todo o ano. Cada um foi catalogado. Enquanto Soraya trabalhava no computador, fui ao armário do quarto e peguei a pasta marrom. Dentro dela estava o contrato original com a Filomena, o certificado de registro do motivo jasmim em todas as variações, os recibos de renovação e os aditivos contratuais. Havia também uma pasta menor com os cadernos de criação. Em cada caderno, cada motivo que desenvolvo é desenhado à mão com data, anotações do processo de desenvolvimento e referências de inspiração. O motivo Jasmim, variação 3, tinha desenho original datado de março de 2022, com minha assinatura em cada página, com observações sobre a escolha de linha e sobre a técnica de miçanga que eu havia proposto a Filomena. Coloquei tudo na mesa. Soraya olhou para aquela documentação espalhada e ficou quieta por um momento. Então disse: "Você guardou tudo isso 16 anos." Eu disse: "Guardo tudo desde os 9 anos. Minha avó dizia que bordado mal guardado desaparece como se nunca tivesse existido." Ela sorriu com aquele sorriso de quem entende mais do que a frase diz. Disse: "Então vamos usar." Na semana seguinte, com a documentação organizada, fui ao escritório da advogada que a Filomena havia me indicado. Doutora Vanessa Correia Lima, 52 anos, escritório em Pinheiros, especialista em propriedade intelectual e direito autoral. Filomena me disse que ela era conhecida no meio criativo como mulher que não aceita acordo barato e que sabia exatamente quanto valia cada papel registrado em cartório. Cheguei com a pasta completa. Doutora Vanessa examinou cada documento com aquela atenção que só quem leu milhares de contratos e ainda leva cada um a sério consegue ter. Não fez perguntas desnecessárias. Leu, virou página, leu de novo, anotou. Quando terminou, tirou os óculos, colocou sobre a mesa e disse: "A documentação é impecável. Você tem certificado de autoria com registro retroativo desde 2008, contrato de licença exclusiva com cláusula de proteção e prova pública de uso não autorizado em 16 publicações indexadas. Isso é um caso muito bem construído." Perguntei quais eram as opções. Ela explicou com cuidado. Notificação extrajudicial exigindo retirada das publicações, pedido formal de desculpas e pagamento de indenização. Ação judicial direta, mais demorada, mas de potencial maior. Ou as duas em conjunto, notificação com prazo curto e ação em paralelo já protocolada, pronta para avançar se a notificação fosse ignorada. Perguntei quanto tempo levaria. Ela disse que a notificação poderia ser enviada em 1 semana. Prazo de resposta: 15 dias úteis. Se ignorada ou recusada, ação judicial pronta para protocolo imediato. O valor estimado de indenização que ela calculou, considerando o uso não autorizado documentado, os royalties não pagos e o dano moral, chegava a R$92 mil. 92 mil. E eles tinham vindo me pedir 36, mas eu ainda não sabia disso. O pedido de dinheiro estava prestes a chegar, enquanto a doutora
Vanessa preparava a notificação extrajudicial. Renato me ligou numa terça-feira à tarde com aquela voz de quem está tentando parecer casual quando não está. Disse que ele e a Débora tinham se complicado financeiramente depois do casamento, que os cartões estavam no limite, que havia um boleto grande vencendo, que precisavam de ajuda para atravessar o mês. Não disse quanto. Disse apenas que estava difícil. Ouvi tudo. Disse que ia pensar. Desliguei. Liguei para a Filomena e contei. Ela disse: perfeito. Eles vão aparecer pessoalmente. Espera. 2 dias depois, quinta-feira de manhã, a campainha tocou. Eram os dois. Deixei entrar. Sentamos na sala, a mesma sala das fotos, a mesma mesa. Débora começou educada, foi ficando ansiosa e no fim disse o que tinha vindo dizer. Cartão no limite, aluguel em atraso, parcela acumulando juros. Disse o valor, R$ 36 mil entre as 2 dívidas. Quando ela terminou, me levantei. Fui até a escrivaninha no canto da sala. Peguei o envelope que havia preparado na véspera com a doutora Vanessa, um envelope branco, simples, fechado. Voltei para a mesa e deslizei pela madeira na direção dela. Débora olhou para o envelope. Olhou para mim. Eu disse com voz baixa, com a mesma voz que uso quando estou com o bastidor na mão e estou no ponto certo. Agora você vai começar a me respeitar. Ela abriu o envelope. Dentro havia uma única folha. Era a cópia da notificação extrajudicial que a doutora Vanessa havia finalizado naquela manhã, endereçada a Débora Quintino Fontes, descrevendo a violação de direito autoral, as 16 publicações documentadas com data e número de engajamento, o valor estimado de indenização por uso indevido de obra autoral protegida e o prazo de 15 dias úteis para resposta formal. O valor estimado era de R$ 92 mil. Débora leu. A cor saiu do rosto dela de uma forma que eu nunca havia visto acontecer tão visivelmente. Uma cor saindo, devagar, como tinta que dissolve em água. Renato se aproximou, leu por cima do ombro dela. Ficou com a mesma expressão. Aquela expressão de quem entendeu várias coisas ao mesmo tempo e nenhuma delas é boa. Deixei um segundo de silêncio. Depois disse: o vestido que você usou no seu casamento tem bordado de minha autoria, registrado em cartório. Você sabia que era do Filô. O que você não sabia é quem criou esse bordado. Agora sabe. O uso foi feito sem autorização. As fotos publicadas nas suas redes sociais são prova documental de uso indevido de obra protegida. A sua advogada vai confirmar que a documentação é sólida. Débora disse com uma voz que havia perdido todo o tom calculado, toda aquela camada de compostura que ela construía com tanto cuidado. Você é a criadora dos bordados do Filô? Eu disse. Há 16 anos. Silêncio. Renato disse com uma voz que eu não havia ouvido nele em muitos anos. A voz de quando ele era adolescente e havia feito algo muito errado e não sabia como desfazer. Mãe, eu disse. Não agora, Renato. Eles saíram sem o dinheiro que tinham vindo buscar. Saíram com prazo de 15 dias e uma dívida que não esperavam. Você não vai acreditar no que aconteceu nas horas e dias seguintes, porque quando você entrega um envelope assim, o mundo não fica quieto. O mundo reage. Renato ligou 4 vezes nos 2 dias depois da notificação. Não atendi as 3 primeiras chamadas. Deixei tocar. Não por crueldade, não por prazer em ignorar, mas porque havia uma lógica no processo que não cabia interrupção emocional. Cada ligação não atendida era um espaço que eu estava preservando para que as coisas acontecessem na ordem certa. Na 4ª chamada, atendi. Era tarde da noite, quase meia-noite, e a repetição me preocupou no sentido de saúde, não de negociação. Quando a mãe atende tarde da noite, sempre é porque o coração de mãe não consegue não atender. A voz dele estava diferente, sem o cálculo de sempre, com aquela dimensão que só aparece quando alguém está genuinamente assustado, e Renato não era o tipo de pessoa que ficava genuinamente assustada com frequência. Disse que havia dormido mal. Disse que a Débora havia consultado um advogado e que o advogado havia confirmado que a notificação era séria. Disse que ela estava desesperada.
Disse que ele mesmo não havia conseguido trabalhar naqueles 2 dias, porque ficava pensando no que havia feito. Não no que havia acontecido com o vestido, mas no que havia deixado acontecer durante anos. Fiquei em silêncio enquanto ele falava. Então ele disse a frase que eu sabia que viria. A frase que todo filho diz quando finalmente percebe que a mãe não vai absorver mais. Mãe, você realmente vai processar sua própria nora? Eu disse. Renato. Sua nora esfregou na minha cara que o casamento foi perfeito sem mim. Ela trouxe fotos para me humilhar na minha própria sala. E ela usou meu trabalho no vestido dela sem saber, sem pedir e sem pagar. Então a pergunta que você precisa fazer não é essa. A pergunta é: o que você vai fazer para resolver o que foi feito? Silêncio longo. Ele disse. O que você quer? Eu disse. Conversa com a advogada presente. Não comigo sozinha. Não na minha sala. Não pelo WhatsApp. Com a doutora Vanessa presente. Trazem o advogado de vocês se quiserem. Mas é assim que vai ser. Desliguei. No dia seguinte recebi uma ligação de número desconhecido. Atendi sem saber quem era. A voz era de mulher mais velha, simples, com aquele sotaque de interior que São Paulo vai suavizando, mas nunca apaga. Disse que se chamava Iracema Quintino, que era mãe da Débora. Não a conhecia pessoalmente. Conhecia de referência, de fragmentos de conversa que Renato havia mencionado ao longo dos anos. Mas ela me conhecia de ouvir falar. Isso ficou claro na forma como falou. Disse que havia ficado sabendo da situação pela Débora, que estava com vergonha, que havia tentado criar a filha com outros valores, que queria me pedir desculpas pessoalmente pelo comportamento dela. Disse isso com uma humildade que me pegou de surpresa porque eu não esperava. Não esperava essa ligação. Não esperava esse tom. Não esperava que houvesse alguém do lado de Débora que enxergava o que havia acontecido pelo ângulo certo. Ouvi. Agradeci. Disse que entendia que os erros dos filhos não eram responsabilidade dos pais, mas que também não podiam ser absorvidos pelos outros. Ela disse: a senhora está certa. Só queria que soubesse que não somos todos assim. Desliguei com mais informação do que havia entrado na ligação. Dona Iracema não aprovava o comportamento da filha. Isso significava que Débora não tinha retaguarda familiar para o confronto que estava vindo. Estava mais isolada do que aparentava. Quando as pessoas estão isoladas e assustadas, cometem erros de estratégia. Confiam no advogado errado, aceitam condições que não deveriam. Ou, pior para elas, não aceitam condições que deveriam. Eu estava prestando atenção em tudo. A reunião com a advogada foi marcada para a semana seguinte, no escritório da docoteria. Vanessa em Pinheiros. Terça-feira, às 14 horas. Fui com a Soraya. Chegamos 10 minutos antes do horário marcado. A sala de espera do escritório tinha paredes cor de areia, poltronas de couro escuro e aquele silêncio de lugar que lida com coisas sérias. Quando entrei, havia uma mulher sentada num dos bancos laterais que eu não esperava ver ali. Dona Iracema Quintino. Tinha vindo de Guarulhos de manhã cedo, de ônibus, com uma bolsa pequena no colo e a postura de quem tomou uma decisão difícil durante a noite e não vai mais mudar de ideia. Quando me viu, levantou. Me cumprimentou com um aperto de mão firme, os olhos me encontrando sem desviar. Não disse nada além de "Bom dia, Dona Eunice". Voltou a sentar, do mesmo lado que eu. Soraya me olhou. Eu olhei para frente. Quando Débora e Renato chegaram com o advogado deles e viram Dona Iracema sentada do meu lado, Débora parou por um segundo na entrada da sala de espera. Aquele segundo de hesitação foi uma rachadura. Pequeníssima, mas foi. A mãe não a olhou. Olhou para frente. Esse segundo de hesitação disse mais do que qualquer argumento que o advogado deles apresentaria. Entramos na sala de reunião. Mesa comprida, cadeiras de couro, janela com vista para os prédios de Pinheiros. Doutora. Vanessa já estava sentada com a documentação organizada à frente dela. Nos cumprimentamos. O advogado deles era jovem, bem vestido, com aquela compostura de quem estudou como parecer seguro, mas ainda não acumulou experiência suficiente para ser seguro de verdade. Doutora Vanessa abriu com a exposição do caso. Apresentou os fatos em ordem. Identidade da obra autoral, data de criação original, certificado de registro com número, uso não autorizado, documentado em 16 publicações públicas, estimativa de indenização,
por dano material e moral. O advogado deles tentou o caminho que a doutora Vanessa havia me dito que tentaria. Alegou que o uso havia sido involuntário, que Débora desconhecia a autoria do bordado, que comprou a peça de boa-fé como peça à mostra disponível, que o desconhecimento da autoria deveria ser considerado fator redutor do dano. Doutora Vanessa respondeu ponto a ponto. Disse que o certificado de autoria era de registro público, disponível para consulta em base de dados de direito autoral federal, acessível a qualquer pessoa que tivesse interesse em verificar a procedência de uma obra. Que estudante de moda com formação concluída, atuante no mercado nupcial paulistano, tem o dever mínimo de verificar a procedência de peça que adquire em circunstâncias irregulares, sem nota fiscal, sem processo formal de venda. Que desconhecimento de obra registrada publicamente não elimina a responsabilidade civil pelo uso, nem reduz o dano material causado ao detentor do direito autoral. O advogado deles respondeu. Doutora Vanessa respondeu de volta. A dinâmica era clara. Ele apresentava argumentos. Ela já tinha documentação contrária a cada um deles. No intervalo que doutora Vanessa pediu para que os dois conversassem com o advogado em separado, fui ao banheiro do escritório. Quando voltei, Soraya me disse em voz baixa que havia ouvido, pela porta entreaberta da sala de espera, Débora dizer para o advogado dela em tom carregado. Ela tem tudo documentado. 16 anos de tudo. Sim, tinha. Voltamos à mesa. O advogado deles apresentou a contraproposta. Reconhecimento formal do uso indevido, retirada de todos os posts com o vestido, pedido escrito de desculpas e pagamento de R$45 mil em parcelas mensais de R$2.500 ao longo de 18 meses. Doutora Vanessa olhou para mim. Eu disse que precisava pensar. Ela pediu recesso de 15 minutos. Na sala reservada, doutora Vanessa me explicou a matemática real. O valor estimado de 92 mil havia incluído danos de difícil comprovação, especificamente o lucro indireto que Débora poderia ter obtido com a exposição pública do vestido, que dependeria de perícia de marketing para ser sustentado em juízo. O valor de 45 mil cobria o que era demonstrável com certeza absoluta: uso não autorizado documentado, royalties não pagos calculados pela tabela de licença do contrato e dano moral básico. Era abaixo do estimado, mas era pagamento garantido sem o risco de um processo que levaria 2 a 3 anos para ter sentença. A decisão era minha. Perguntei se podíamos incluir uma cláusula adicional. Ela disse, qual? Eu disse o que queria. Ela ficou me olhando por um segundo com aquela expressão de advogada que está calculando juridicamente uma ideia ao mesmo tempo que está admirando ela. Depois disse, isso é possível. Vamos incluir. Voltamos à mesa. Doutora, Vanessa apresentou a posição da nossa parte. Aceitávamos os 45 mil em 18 parcelas, mas exigíamos uma cláusula adicional, não negociável. A cláusula dizia que Débora Quintino Fontes reconhecia formalmente, em documento assinado e registrado em cartório, que o bordado do seu vestido de casamento era de autoria de Eunice Barbalho Fontes, criadora dos bordados autorais do Filô Atelier, e que ela autorizava que esse reconhecimento fosse publicado nas redes sociais do Filô Atelier e nos materiais de imprensa da marca, quando e se a direção do ateliê julgasse pertinente. O advogado deles disse que precisava consultar a cliente. Havia um silêncio de poucos segundos no qual a sala inteira estava esperando. Débora olhou para o advogado. Então, olhou para mim. Pela primeira vez desde o início da reunião, olhou para mim. De verdade, sem o cálculo, sem a compostura, com aquela expressão de mulher que entendeu completamente o que está acontecendo e entendeu também que não vai poder mudar. Disse para o advogado com a voz baixa, aceito. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os silêncios daquela tarde. Doutora Vanessa começou a redigir o documento. Renato ficou olhando para a mesa durante toda a formalização. Não disse uma palavra. Dona Iracema, que havia permanecido em silêncio absoluto na cadeira ao canto da sala durante toda a reunião, simplesmente como presença, levantou no final para ir embora. Passou por Débora sem falar. Passou por mim, parou, me olhou nos olhos e disse baixinho, que Deus guie a senhora.
Saiu. O documento foi assinado naquela tarde. Quando saímos do escritório, Soraya andando ao meu lado na calçada de Pinheiros, ela disse: "Você sabia que essa cláusula era o que importava mais, né?" Eu disse que sabia. Ela disse: "Não era sobre o dinheiro." Eu disse: "Nunca foi só sobre o dinheiro." Mas a história não terminou ali, porque nas semanas seguintes aconteceu o que eu ainda não havia previsto completamente. E foi mais grave do que eu esperava. 6 dias depois da assinatura, Renato me ligou num horário incomum, às 6h40 da manhã. Quando o telefone toca a essa hora, é sempre uma das duas coisas: emergência ou desespero. E pela voz dele, quando atendi, eu soube imediatamente que era o segundo. A voz não tinha o cálculo de sempre. Não tinha nem raiva, que seria mais fácil de lidar. Tinha aquele tipo de tensão de quem está sendo pressionado de um lado que não esperava. Disse que Débora havia procurado um segundo advogado. Um advogado diferente do que havia estado na reunião, mais experiente, mais agressivo na estratégia. E que esse advogado havia dito que o acordo assinado continha uma cláusula abusiva do ponto de vista do direito de imagem e que havia bases para contestar. Disse também que Débora havia consultado uma psicóloga que tinha diagnóstico de crise emocional e que o advogado novo pretendia usar isso para argumentar que ela havia assinado sob pressão psicológica. Senti meu estômago apertar. Não de medo do processo em si, que a doutora Vanessa havia me dito que era sólido, mas de perceber que havia embarcado numa guerra mais longa do que havia calculado, que havia pessoas dispostas a usar sofrimento real, diagnóstico real, dor real, como munição jurídica, e que quando isso acontece, mesmo que o outro lado perca no final, o caminho é mais árduo e mais sujo do que o envelope na mesa havia sugerido. Perguntei se havia mais. Renato ficou em silêncio por um segundo. Então disse: "Ela fez uma postagem." Fui ao Instagram dela imediatamente depois de desligar. Débora havia postado na noite anterior. A publicação estava sem foto, apenas texto. Dizia que estava passando por um momento muito difícil, que havia sido vítima de uma situação familiar abusiva, que certos conflitos não eram sobre o que pareciam ser, que o ambiente familiar tinha sido tóxico desde o início do relacionamento. Não mencionava nomes, mas quem conhecia a história sabia. Os comentários tinham 2.000 respostas em menos de 12 horas. A maioria era de apoio a ela. Que você encontre paz. Família tóxica é pior que desconhecido. Fica forte. E no meio desses comentários, havia alguns que eram específicos o suficiente para indicar que alguém havia contado a história para certas pessoas. Horroroso que própria sogra processe a nora. A família do marido sempre quer destruir a mulher. Meu celular começou a receber mensagens. Pessoas que me conheciam vagamente, conhecidas de terceiros, alguém que havia comprado peça bordada comigo anos atrás. Mensagens gentis, mas com aquela pergunta implícita que é mais incômoda que a acusação direta. "Eunice, você está bem? Soube que tem um problema na família. Qualquer coisa estou aqui." Soube que tem um problema na família. Esse era o objetivo da postagem. Não era para mim. Era para a minha reputação nas redes das pessoas que nos conheciam a ambas. Era para criar uma narrativa antes que a cláusula do acordo fosse publicada. Era para que quando o post do Filô Atelier saísse revelando meu nome e contando a história do bordado, o ambiente já estivesse pré-carregado com a versão de Débora. Liguei para a Filomena. Ela disse: "Eu vi, eu sei." Liguei para a doutora Vanessa. Ela disse: "Esperava algo assim. Me manda o link da postagem. Precisamos documentar." Soraya chegou na minha casa em 40 minutos, sem eu precisar pedir. Sentamos na cozinha, café quente, e eu fui contando. Ela ouviu tudo, e quando terminei, ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: "Eunice, o que você está sentindo agora?" Eu disse com uma honestidade que às vezes só consigo ter com ela. Medo. De que isso saia do controle de uma forma que eu não possa consertar. De que as pessoas que me respeitam comecem a duvidar. Ela disse: "Esse medo é razoável, e é exatamente o que ela quer que você sinta." Eu disse: "Eu sei." Ela disse: "Então o que você faz quando o bordado puxa torto?" Eu disse: "Paro, respiro, desfaço o ponto com calma e refaço na direção certa." Ela disse: "Então é isso."
Mas havia mais vindo, porque 2 dias depois da postagem, o advogado novo de Débora entrou em contato com a doutora Vanessa com uma ação formal de contestação do acordo. A base era dupla. Primeiro, alegavam que a cláusula de reconhecimento público e autorização de publicação configurava dano ao direito de imagem de Débora, que não havia sido devidamente informada das implicações antes de assinar. Segundo, apresentavam laudo de psicóloga atestando que Débora havia assinado o documento em estado de crise emocional e que, portanto, a validade do consentimento estava comprometida. A doutora Vanessa me ligou logo depois de receber a notificação e disse: Eunice, preciso ser direta com você. Eles não vão ganhar. A cláusula é válida. O laudo psicológico não tem peso suficiente para invalidar a assinatura em documento jurídico com advogado presente. E o argumento de dano de imagem vai de encontro com o fato de que ela foi a parte que violou o direito autoral. Mas eles vão arrastar isso. Podem arrastar meses. Perguntei o que eu deveria fazer. Ela disse: Você precisa de 2 coisas. Primeiro, documentação do acordo que mostre claramente que ela estava orientada e consciente no momento da assinatura. Tenho isso, inclusive a assinatura do advogado dela como testemunha. Segundo, você precisa decidir se quer antecipar a publicação da cláusula antes que eles consigam uma liminar suspendendo, ou se espera o processo se resolver. Fiquei em silêncio. Ela disse: A liminar é improvável, mas possível. Se eles conseguirem suspender a publicação enquanto o processo corre e isso levar 1 ano para resolver, a vantagem temporal que você tem agora some. Eu entendi. Era esse o plano de Débora. Não era ganhar a contestação. Era arrastar, desgastar, fazer o processo durar o suficiente para que eu me cansasse, para que a Filomena hesitasse em publicar, para que minha energia e a energia do ateliê fossem gastas em burocracia em vez de no que importava. Era um contra-ataque inteligente. E então aconteceu algo que mudou tudo completamente. Soraya me ligou na tarde daquele mesmo dia, com uma voz que eu reconheci imediatamente como a voz de quando ela descobriu algo, e está precisando de 1 segundo para organizar como vai contar. Disse: Eunice, preciso te contar uma coisa. Fui ouvindo. Soraya tem uma prima distante que trabalha como assistente administrativa numa empresa de design em Pinheiros. A prima, sem saber da situação inteira, havia mencionado para a Soraya, numa conversa sobre trabalho, que a empresa onde ela trabalhava havia recentemente perdido um contrato importante por causa de um plagiador de marca, e que a pessoa que havia delatado o plagiador tinha sido uma cliente do setor nupcial que havia reconhecido, num projeto de decoração, elementos visuais que eram cópia não autorizada de bordados do Filô Atelier. A pessoa que havia delatado o plagiador e entrado em contato com o Filô era Débora Quintino Fontes, 2 anos antes do casamento. Débora havia reconhecido bordados copiados do Filô num projeto externo, havia identificado a violação e havia entrado em contato com o ateliê para relatar. A Filomena havia investigado, confirmado e tomado as medidas necessárias. O contato havia ficado registrado nos sistemas administrativos do ateliê. Débora sabia exatamente o que era violação de direito autoral sobre obra do Filô. Ela havia feito isso com olhos abertos. Liguei para a Filomena imediatamente. Filomena confirmou. Disse que só havia conectado agora, que o contato havia sido 2 anos antes, registrado no sistema e que havia sido tratado como relatório externo de violação. Não havia reconhecido o nome no contexto atual porque o sobrenome havia mudado com o casamento. Débora Quintino havia se tornado Débora Quintino Fontes. Eunice, disse a Filomena com uma calma que tinha gelo. Ela sabia. Ela sabia que o bordado era protegido. Sabia que tinha criador com direito autoral registrado e usou o bordado mesmo assim. Isso muda completamente o argumento de involuntariedade. Eu disse que sabia. Ela disse: Isso é dolo, Eunice. Não é mais desconhecimento. É escolha consciente. Tinha chegado a hora. Liguei para a doutora Vanessa naquela mesma tarde e contei o que havia descoberto. Houve um silêncio na linha de alguns segundos. O tipo de silêncio de advogada que está recalculando tudo. Depois disse: Eunice, você entende o que isso significa para o processo de contestação deles? Eu disse que entendia.
Ela disse. O argumento central deles era o desconhecimento da autoria. O laudo psicológico era apoio. Se conseguirmos provar que ela sabia da proteção autoral dos bordados do Filô antes de adquirir a peça, o argumento de boa-fé desmorona por completo. E com ele cai o suporte do laudo, porque o laudo pressupõe que o erro foi involuntário. Perguntei o que precisávamos. Ela disse. O registro do contato dela com o Filô, com data, nome, e-mail ou telefone utilizado e o conteúdo da comunicação. Se a Filomena tem isso no sistema administrativo do ateliê, é prova documental de conhecimento prévio. Liguei para a Filomena na sequência. Ela disse que ia verificar com a administração do ateliê. Me ligou de volta em menos de 1 hora. O registro existia. Data: 17 de março de 2022. Nome: Débora Quintino. E-mail pessoal registrado. Conteúdo: relatório de violação identificando bordados do Filô Atelier copiados em projeto externo com descrição específica dos motivos autorais reconhecidos, mencionando explicitamente que os bordados do Filô eram originais registrados de autoria exclusiva, frase que ela havia escrito no e-mail de relato. Autoria exclusiva. As próprias palavras dela, 2 anos antes do casamento, 2 anos antes de usar o bordado no vestido. A Filomena me mandou o documento por e-mail. Imprimi. Liguei para a doutora Vanessa. Ela me disse que ia protocolar o documento como resposta à contestação ainda naquela semana, o que tornaria o processo de contestação indefensável. Mas havíamos decidido também fazer uma coisa antes de protocolar qualquer resposta, porque existia uma segunda parte do plano, uma parte que não estava no processo, uma parte que estava no coração da história. Filomena havia preparado o post. Havia semanas que ele estava escrito, revisado, esperando o momento certo para publicar. Tinha sido construído com cuidado, com respeito, com a precisão de quem conhece o peso de cada palavra num espaço público. Mostrava uma foto dos meus cadernos de criação abertos na mesa, os desenhos originais do motivo jasmim à mão com minha letra e minha data, ao lado de uma foto do vestido publicado nas redes da Débora. O texto contava, com dignidade e sem drama, que a bordadeira por trás das criações autorais do Filô havia decidido, após 16 anos, permitir que seu nome fosse revelado, que cada bordado que havia saído do ateliê desde 2008 carregava a autoria de Eunice Barbalho Fontes, artesã de São Paulo, que era hora de o crédito ir para quem de direito, que essa decisão havia sido dela, Eunice, e que o ateliê a havia respeitado por todo esse tempo e a celebrava agora. Não mencionava o processo, não mencionava a notificação, não mencionava o acordo, não precisava. A Filomena me ligou na véspera da publicação para confirmar que eu estava pronta. Disse que estava. Ela disse que ia publicar na manhã seguinte, às 10 horas. Horário de maior engajamento do perfil. Na manhã da publicação, acordei cedo. Fiz café. Sentei na mesa da sala com a xícara e o bastidor nas mãos, trabalhando num motivo novo que havia começado há 3 semanas, porque o trabalho não para enquanto as outras coisas acontecem. Às 10:02, o celular vibrou com uma notificação do Instagram. Era a Filomena marcando minha conta na publicação. Às 10:15, o perfil do Filô Atelier tinha 5.000 curtidas. Às 11, o número estava em 17.000. Ao meio-dia, passava de 35.000. Meu celular passou as horas seguintes em estado que nunca havia estado. Mensagens chegando em ritmo que eu não conseguia acompanhar. Do Brasil inteiro. Bordadeiras do Nordeste dizendo que estavam com os olhos cheios. Costureiras de interior dizendo que mandaram o post para a mãe, para a avó, para a tia que bordava e nunca havia recebido crédito por nada. Estudantes de moda em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, dizendo que precisavam atualizar trabalhos de conclusão de curso que haviam estudado os bordados do Filô sem saber quem os havia criado. Uma professora de escola técnica de moda no Paraná me mandou mensagem dizendo que ia usar a minha história como estudo de caso em sala de aula sobre direito autoral de artesãs. Uma mulher de 81 anos, bordadeira do interior de Minas, me mandou áudio chorando, dizendo que era a primeira vez em 56 anos que via uma bordadeira ser reconhecida publicamente por um ateliê de moda de verdade.
Fiquei um tempo com o celular na mão lendo essas mensagens. E então a doutora Vanessa protocolou a resposta ao processo de contestação. A resposta incluía o registro do contato de Débora com o Filô em 2022, com transcrição do e-mail, data e identificação da remetente. Incluía a análise jurídica, mostrando que o conhecimento prévio da proteção autoral dos bordados do Filô, documentado em escrito pela própria Débora, invalidava completamente o argumento de boa-fé e desconhecimento. E incluía uma solicitação de tutela antecipada para a manutenção integral das cláusulas do acordo original, com pedido de apreciação urgente, considerando que a publicação do reconhecimento já havia sido feita e que a tentativa de suspensão retroativa era infundada. A juíza da Vara de Direitos Autorais, onde o processo havia sido distribuído, apreciou o pedido em 48 horas. A tutela antecipada foi concedida integralmente. O processo de contestação do acordo foi suspenso. A decisão da juíza dizia, em linguagem técnica, que a doutora Vanessa me traduziu com clareza, que a documentação apresentada demonstrava de forma inequívoca que a parte contestante tinha ciência da natureza jurídica da obra, utilizada antes da aquisição da peça, o que tornava juridicamente inviável o argumento de ausência de dolo. O acordo permanecia válido em todas as suas cláusulas. A publicação do reconhecimento era legítima e irreversível. Doutora Vanessa me ligou logo depois da decisão. Disse: Eunice, está encerrado. Fiquei em silêncio por um momento. Ela disse: Você está bem? Eu disse: Estou. Ela disse: Como você está se sentindo? Eu pensei por um segundo. Depois disse: Como quando eu termino um bordado grande. Aquela mistura de cansaço e de saber que ficou certo. Ela deu uma risada pequena e disse: Essa é a melhor descrição que já ouvi de resolução processual na minha carreira. Desliguei. Fui até o armário do quarto, peguei a pasta marrom e coloquei ela na estante da sala. Não mais entre os lençóis. Na estante, visível, do lado dos livros. Porque o que estava dentro dela não precisava mais de esconderijo. As parcelas chegaram. A primeira dentro do prazo, na data exata. A segunda também. A terceira com 2 dias de atraso, o que a doutora Vanessa havia me dito que poderia acontecer, mas não configurava descumprimento antes de 5 dias. Paguei atenção, mas não movi um músculo antes de ser necessário. Às vezes observar é mais poderoso que agir. A vida de Renato e Débora depois da decisão judicial foi, do meu ponto de vista, algo que eu soube pelos fragmentos que chegaram até mim pelo tempo, sem que eu fosse buscar. Não precisei buscar. As pessoas contam. O escritório de design gráfico de Renato em Pinheiros havia sido mantido com contratos que dependiam da imagem de sócio proprietário confiável e bem relacionado no meio criativo paulistano. Quando a história do processo começou a circular, inicialmente só entre quem acompanhou o perfil do Filô e leu nas entrelinhas, alguns desses relacionamentos esfriaram. O mercado criativo de São Paulo é menor do que parece para quem está dentro. As informações circulam. Um cliente de empresa média de comunicação que havia estado na lista de prospects do escritório de Renato soube da história por uma designer que seguia o Filô e reconheceu o sobrenome. O contrato não foi fechado. Depois disso, um segundo contrato existente não foi renovado. Não houve acusação formal. Não houve declaração pública. Era aquele tipo de consequência que acontece quando a reputação de alguém começa a parecer pesada demais para o benefício que o relacionamento traz. O mercado criativo costuma funcionar assim. Não cancela, não anuncia, simplesmente escolhe outra porta. O apartamento que eles alugavam em Pinheiros, apartamento de 2 quartos com condomínio alto, que eu sabia pelo Renato que custava 5.500 por mês, foi desocupado 4 meses depois da decisão judicial. Soube por Gustavo, que soube por uma amiga em comum que mora no mesmo prédio, e que me contou não com prazer, mas com aquele tom de quem está reportando um fato que acha que eu preciso saber. Mudaram para um apartamento menor em Santana, bairro mais afastado, aluguel mais acessível. O carro de Débora, um SUV que eu havia visto estacionado na frente da minha porta nas visitas, sumiu. Não soube se foi devolvido para a concessionária ou vendido, mas sumiu. Débora encerrou o perfil de Instagram que havia usado para postar as fotos do casamento. Abriu um novo perfil,
menor, sem o histórico, sem as fotos do bordado, com um biozinho diferente. Tentou recomeçar a narrativa. Mas a internet tem memória longa, especialmente quando o Philo Atelier tem quase 300 mil seguidores e a história ficou guardada nos comentários de quem salvou o post. Soube também, por caminhos que não vou detalhar, mas que chegaram até mim com credibilidade suficiente para eu acreditar, que Dona Iracema havia ido buscar Débora em Pinheiros, no mês depois da mudança. Tinha ido com o carro do marido de ônibus até a Zona Norte e depois de carro até Santana. Não sei o que as duas conversaram. Não é minha história saber. A relação entre Renato e Débora foi o que nunca sei ao certo, mas que o tempo vai mostrando por fragmentos. Soube que houve meses difíceis, que o peso financeiro somado ao peso reputacional, somado ao processo de contestação que fracassou, foi mais do que o casamento jovem e ainda frágil conseguia absorver sem rachar em algum ponto. Não sei se estão juntos ainda. Não perguntei. Não é mais a minha parte da história. O que é minha parte é o que veio depois. A publicação do Philo gerou convites. Primeiro foi um convite para uma entrevista com uma revista de moda paulistana que cobre o setor nupcial. Depois foi um convite de um programa de rádio sobre cultura e artesanato. Depois foi um convite de um evento de moda sustentável em São Paulo que queria uma palestra sobre autoria no mercado criativo. Não aceitei tudo. Sou mulher de silêncio longo e não me tornei diferente por causa de uma publicação viral. Mas aceitei o que me interessou. Aceitei a entrevista da revista porque era séria e porque a jornalista havia feito pesquisa de verdade antes de me ligar. Aceitei o evento de moda porque a proposta era honesta. Não queriam minha história como espetáculo, queriam minha perspectiva sobre o trabalho invisível e o direito autoral das artesãs. Aceitei porque me parecia que havia algo útil que eu poderia dizer para outras mulheres que fazem o que eu faço sem o contrato que eu tenho, sem a Filomena que eu tive a sorte de encontrar. A Filomena e eu conversamos sobre ajustar o contrato novamente, dessa vez com a opção de que o meu nome apareça nas peças, se eu quiser. Uma etiqueta interna, discreta, com minha assinatura. Não é obrigação. É opção. Ainda estou pensando. Gustavo veio me visitar em outubro. Ficou uma semana. Dormiu no quarto de hóspedes que nunca tinha hospedado ele antes porque ele sempre preferia hotel quando vinha a São Paulo, o que dizia algo sobre a distância que também havia entre nós por um tempo. Dessa vez ficou aqui. Passamos 3 noites conversando até tarde na cozinha, do tipo de conversa que filhos adultos têm com mães, quando finalmente param de fingir que não precisam de conversa. Numa dessas noites, ele me perguntou por que eu nunca havia contado sobre o Philo. Eu disse, porque era meu, e porque às vezes o que é nosso não precisa ser anunciado para ser real. Ele ficou em silêncio por um momento. Depois disse, você é a pessoa mais inteira que eu conheço. Fiquei com essa frase por dias. Inteira. É uma palavra boa. Não perfeita. Não vitoriosa. Inteira. Em novembro, fui a Salvador pela primeira vez em 13 anos. Não era necessidade. Era vontade, que é uma coisa diferente e que demora a aparecer quando a vida é apertada, mas que não deveria esperar tanto. Fui sozinha, que é como eu gosto de viajar quando posso. Fiquei 4 dias. Comi o que quis. Caminhei no Pelourinho numa tarde de sol. Comprei linhas de cor que não existem nos fornecedores de São Paulo e trouxe numa sacola enroladas em papel de seda. Fui também ao interior, a cidade onde cresci, onde ainda existem primas que eu não via faz anos. A casa da minha avó não existe mais. Foi derrubada para construir uma farmácia. Mas o quintal dos fundos, aquele quintal onde ela me ensinou os primeiros pontos, ainda tem o pé de goiabeira que eu lembro. Fiquei parada na frente daquela goiabeira por um tempo. Senti que havia chegado num círculo que demorou 66 anos para fechar. Voltei para São Paulo com as linhas, com algumas fotos e com a clareza de que o restante da minha vida vai ser feito de escolhas que eu quero fazer, não de escolhas que a sobrevivência exige. Renato apareceu na minha porta 2 meses depois da decisão judicial. Sozinho. Sem Débora. Sentamos na cozinha. Ele com a xícara de café nas mãos, como quando tinha 12 anos, e precisava me contar algo difícil. Ficou em silêncio por um tempo. Então disse, eu sabia que você trabalhava. Não sabia com o que de verdade. Nunca perguntei porque nunca precisei de você de verdade. Precisava do dinheiro, não de você. Não disse nada. Ele continuou.
Isso é a coisa mais honesta que já disse na vida. Eu disse: eu sei. Ele disse: como você aguenta ser assim? Eu disse: sendo assim. Ficou mais meia hora. Tomou o café, ajudou a lavar as xícaras. Foi embora sem prometer nada. Que foi a primeira promessa honesta que fez em muitos anos. Não sei o que vai acontecer com o Renato. Não sei se vai ser o filho que nunca foi, ou se vai continuar sendo o filho que aprende aos trancos. O amor de mãe não mede o filho pelo que ele é agora. Mede pelo que ele pode se tornar. Mas amor de mãe também não é obrigação de absorver o que machuca. São duas coisas que podem existir ao mesmo tempo. Eu posso amar o Renato e ter a porta fechada para o que ele foi durante anos. Fechada, não lacrada para sempre. Fechada enquanto nenhum dos dois souber como abrir de uma forma que não doa de novo do mesmo jeito. Quanto a Débora. Débora não voltou. Se um dia aparecer, e eu não sei se vai aparecer, vai encontrar a mesma mesa, a mesma cadeira, o mesmo café. Mas não vai encontrar a mulher que ela veio humilhar com as fotos numa quarta-feira de manhã. Vai encontrar a mulher que estava aqui antes dela e que continuou aqui depois. Uma porta pode estar fechada sem estar com raiva. A minha está fechada com clareza, que é diferente. Aprendi que quem não vê o trabalho invisível não merece o conforto que ele produz. Mas mais do que isso, aprendi que o trabalho invisível não é menos real por ser invisível. O ponto está no tecido. O certificado está no cartório. O nome está na etiqueta agora. Quem soubesse olhar, sempre soube. Quem não soube olhar, soube tarde. Mas soube. Minha avó dizia que história mal contada aparece no bordado como ponto torto, visível para quem soubesse olhar. Ela tinha razão. E tinha razão na outra parte também. A história bem contada, o ponto feito com paciência na direção certa, esse fica. Atravessa o tecido, atravessa o tempo. Fica quando a mão que o fez já não está mais no bastidor. Tenho 66 anos. O bastidor está na mesa da sala. Tem linhas novas de Salvador nele. Tem um motivo novo que ainda não tem nome. Vai ter. Se essa história tocou em algo que você carrega, se você conhece uma mulher que trabalha no silêncio e nunca recebeu o crédito que merece, compartilha isso com ela. Ela precisa saber que o ponto dela está no tecido, mesmo quando ninguém anuncia. E se você está passando por algo parecido, por alguém que tomou o que era seu, ou que achou que podia humilhar porque não te vê, fica aqui comigo. Conta nos comentários.